Bom dia, gente. Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Então, gostaria de lembrar vocês, que a nossa aula de hoje ela é uma continuidade direta das perguntas e respostas que a gente está vendo aqui no início do capítulo 8 da Bhagavad Gita. A gente já viu uma parte dessas respostas de Krishna e a gente vai ver a continuação dessas respostas, tá? Então, essa virada do capítulo 7 para o capítulo 8, ela traz a temática de quais são as formas através das quais uma pessoa pode meditar em Deus e de que maneira essa pessoa ela pode alcançar essa realização de Deus na hora da morte, né? Existe esse ponto aqui, né? O que acontece na hora da morte? Qual é o destino de uma consciência espiritual nesse momento da morte? Tá? E Krishna ele vai dizer que esse destino ele depende muito daquilo que é o conteúdo predominante desta consciência. Por isso que o yoga ele dá tanta ênfase para a meditação, né? A meditação ela é uma forma da gente marcar um determinado conteúdo na nossa consciência. Então, Krishna ele vai explicar isso ao longo do capítulo 8, né? Dizendo a respeito da importância desse estado de consciência na hora da morte, né? Ou seja, com que consciência a gente vai chegar nesse momento, né? Mas, para a gente explorar bem, né, esse tema, que é o tema do capítulo 8, Krishna está primeiramente respondendo uma sequência de perguntas de Arjuna, tá? E a gente vai entrar já no texto, vamos relembrar quais são as perguntas e vamos continuar as respostas aqui de Krishna. Então, para isso, deixa eu voltar aqui no início. Então, desde o verso primeiro. Tá? Rapidamente, a gente já viu, né? Mas aqui são as perguntas de Arjuna. Então, vamos lembrar. Arjuna pergunta para Krishna o que é Brahman, tá? Depois ele pergunta para Krishna o que é o Adhyatma. Depois ele pergunta o que é o Karma. Depois ele pergunta o que é Adhibhuta. E ele pergunta o que é Adhidaiva. Tá? Então, aqui nesse verso um a gente tem 5 conceitos. Em seguida, ele continua perguntando o que é o Adi Yagna. E, ao final aqui da sua pergunta, ele quer saber como uma pessoa pode conhecer Deus no momento da morte. Tá? Então, são 7 perguntas, né? Como a gente enumerou ali, né? 7 perguntas. E aí, então, Krishna vai respondendo uma por uma. Então, ele responde que Brahman é a natureza espiritual suprema, né? Ele usa o termo Akshara
no sentido de que é o indestrutível, o imutável, e ele usa o termo Paramam, que significa supremo, tá? Então, Aksharam Brahman Paramam. Essa é a frase. Ele diz que Brahman é o supremo, indestrutível, imutável. E aí vamos lembrar, tá, que na visão védica todos nós somos Brahman, tá? Nós temos essa natureza espiritual indestrutível em nós. Aí a segunda pergunta de Arjuna é o que é o Adhyatma, tá? Então a palavra está aqui, né? Só o A, ele foi omitido aqui devido a uma regra de junção das palavras. Mas a palavra aqui, ó, é Adhyatma. Então, Krishna responde diretamente que Adhyatma é Swabhava. Então, o que acontece? Essa natureza espiritual que é Brahman, quando essa natureza espiritual ela se vincula a um corpo material, então a gente tem um ser vivo, né? O ser vivo ele é justamente essa combinação entre Brahman, o princípio espiritual indestrutível, e Prakriti, a energia material que oferece uma mente e um corpo para esse ser vivo, tá? Todo ser vivo tem corpo e tem mente. E lembrem, tá? A gente já falou várias vezes isso. A mente, do ponto de vista védico, é um corpo sutil, tá? No entanto, ela é parte da natureza material, tá? Mas é uma natureza material sutil. Então, todo ser vivo é essa combinação de Brahman, o princípio espiritual indestrutível, e um corpo material formado de mente, tá? Que é o corpo sutil, e formado dos elementos físicos, né, chamados de Panchamahabhutas, que formam esse corpo grosseiro, tá? Então, essa composição da energia espiritual com energia material, ela acaba definindo a particularidade, a individualidade de cada ser, né? Por que que eu sou de um jeito e cada uma de vocês é de outro jeito? Tá? Porque nós somos uma combinação irrepetível, ou seja, única, de um princípio espiritual com um princípio material, tá? Nunca existiu e nunca vai existir um outro Marcos igualzinho a mim, tá? Também nunca existiu ou vai existir uma outra pessoa igualzinha a cada um de vocês. Então, essa natureza única, que é feita do princípio espiritual junto a uma composição material, é chamada de Swabhava. Tá? Swabhava quer dizer a sua própria natureza. Então, isso é o que Krishna está aqui chamando de Adhyatma, tá? Adhyatma e Swabhava são sinônimos. Diz respeito à natureza única de cada ser, tá? Considerando esse ser como já sendo uma composição de Brahman, princípio espiritual, e Prakriti, o princípio material. Aí a próxima questão é o que que é o karma, né? Então eu disse para vocês na aula passada que o karma, a maneira como Krishna responde aqui, é que ela é essa energia, esse movimento, tá? Porque karma significa ação, né? Então é esse movimento criativo que dá nascimento aos seres, né? Então, o karma é o que faz com que a gente nasça neste plano físico
né? E vocês vão ver nos comentários de Ramanuja, ele vai dizer também que karma é o que garante, né, perpetua o ciclo de renascimentos, né, porque nós estamos continuamente renascendo. Então, o karma é essa ação, né, que nos mantém vinculados ao fluxo da vida, né, da vida aqui, nesse mundo físico. Então, essa é a resposta de Krishna aqui, né? Então, quando ele diz aqui, ó, Bhuta, Bhava, Udbhava, Kara, ele está dizendo isso, que o karma, ele é essa ação, tá? Essa força criativa que gera, tá? Udbhava, Bhuta, os seres vivos, tá? Que dá nascimento aos seres vivos. Em seguida, tá? Vamos agora na continuação dos próximos termos da pergunta de Arjuna. Então, a próxima palavra é adhibhuta. Tá? Veja que agora essas palavras todas, elas são, elas têm esse mesmo prefixo adhi, né? Então, a gente viu o adhyatma, né? Agora a gente está vendo o adhibhuta. E essa palavrinha bhuta, que inclusive acabou de aparecer ali no verso em cima, ela tem um sentido bem amplo. Ah, ela é a origem dessa palavra, né? Ela vem do verbo ser, né? O verbo ser é bhu em sânscrito. Eu já indiquei para vocês que esse bhu do sânscrito deu be no inglês, que é o verbo ser. Então, bhuta é uma palavra que significa os seres, tá? Ou ser. E aí, essa palavra, ela muitas vezes se refere aos seres vivos, e em outros momentos ela se refere às coisas, né? Qual que é a diferença entre um ser vivo e uma coisa, né? O ser vivo, ele tem o princípio espiritual ali, né? Como eu, como vocês, somos seres vivos. E as coisas são entes meramente materiais, tá? Como a mesa, a cadeira, a parede, né? Eles não são seres vivos, eles são coisas, porque ali tem só os elementos materiais, sem a presença de uma consciência espiritual. Então, Bhuta, aqui nesse conceito de Adhibhuta, tá, se refere às coisas, se referem às coisas materiais, aos elementos materiais, né? Então, de que modo que Krishna define aqui o que é o Adhibhuta, né? O Adhibhuta é todo esse conjunto de coisas materiais que são mutáveis. Elas estão sujeitas a surgir e se desfazer, né? Portanto, nesse sentido, são perecíveis, tá? Não é perecível no sentido de que era vivo e morreu, tá? É perecível no sentido de que aquilo vai se transformando, se modificando, a ponto de perder aquela forma, né? Então, essa é a resposta de Krishna. Vamos lembrar, tá, que o Brahman é Akshara. Olha só, não foi isso que Krishna disse aqui, ó. Brahman é Akshara, o imperecível, o indestrutível. Por sua vez, Adhibhuta, que é a matéria puramente, ela é Kshara Bhava, né? Ela é da natureza do perecível, daquilo que está em transformação, né? É impermanente, tá? Se vocês também quiserem usar esse termo, impermanente.
Em seguida, a pergunta é sobre o Adhidaiva. Então, aqui a palavra Adhidaiva. Como a gente já viu também recentemente, a palavrinha daiva, ela tem relação com a nossa palavra Deus, tá? Daiva tem relação também com divino, divindade, que significa justamente os deuses, tá? Os semideuses, os seres divinos. E aí então Krishna responde, né, que o Adhidaiva é Purusha. Então, o que que ele está dizendo aqui, né? Que o que está acima, o que está além de toda essa ideia de divindades ou semideuses, é a presença desse Purusha, que é o princípio espiritual atuando sobre a matéria. Tá? Porque a matéria sozinha, tá? Do ponto de vista védico, se existisse a matéria sozinha, ela não tem vida, ela não tem. ah, Ela não tem nenhuma atividade própria. Mas o que acontece quando Purusha, que também é uma palavra que a gente usa para se referir ao princípio espiritual, né, ele se vincula com a matéria, então ele faz com que a matéria manifeste vida. E todo esse mundo material, ele está em movimento, em dinamismo, né? Todas as coisas estão acontecendo na natureza. E aí a gente atribui, então, esses fenômenos da natureza à ação desse princípio espiritual sobre a matéria, né? Então, por isso ele chama esse Adhidaivata de Purusha, princípio espiritual. E por fim, Krishna responde o sexto conceito que Arjuna perguntou, que é o que é o Adhi Yagna. Tá? Então, de novo, a palavrinha Adhi até nos ajudou aqui, né? A forma como o verso está escrito, porque está bem alinhado as três palavras aqui, ó. Então, Adhibhuta, Adhidaivata e agora o Adhyagnya. Então, vamos lembrar esse Yagnya, a gente também falou há poucas aulas atrás, né? Yagnya é a ação de cada ser vivo nesse mundo que leva em conta a sua contribuição para com o todo. Então, por exemplo, o Sol, ele é considerado um deva, semideus. Ele está cumprindo um papel no universo, que é iluminar e aquecer. Aí existem as forças meteorológicas, né, dentro da Terra, que é considerado como se fosse um deva, um semideus, né? Aquilo está encarregado de mover a água, né, nesse ciclo de nutrição do solo, retorno para o céu, cai na forma de chuva, nutre o solo, retorna para o céu, né? Então, cada um desses devas está cumprindo um yajna, ele cumpre um papel ali para a harmonia do todo. Da mesma forma, cada ser vivo, cada ser humano tem seu yajna, tem seus papéis no mundo, né? Então, quando a gente está cumprindo esses papéis com esse sentimento de que é a nossa oferenda ao todo, isso que a gente está fazendo é um yajna. Lembrem que a gente viu há duas ou três aulas atrás aqueles cinco yagnas principais do ser humano, né? Tá? Vamos lembrar quais são eles? Prestar respeito e reverências aos ancestrais, prestar respeito e reverências aos devas, né? Essas forças da natureza. Depois, cuidar dos seres humanos, né? De alguma forma participar cuidando da sociedade humana.
depois cuidar dos outros seres menores, né, como as plantas e os animais, e cuidar, de ter uma vida espiritual e auxiliar outros seres a desenvolver essa espiritualidade. Esses são os cinco principais yagnas do ser humano. E aí, esse conceito de adhyagnya, né, ele se refere novamente a Deus, Brahman, no sentido de que ele é aquele que recebe todos os yagnas. Tá? Então, tudo que o Sol faz, o que a chuva faz, o que os planetas fazem, o que cada ser vivo faz, tudo isso vem de Brahman e volta para Brahman. Então, Brahman, ou Deus, é aquele que recebe todos os yagnas, né? Todas as oferendas, todas as ações. E Krishna diz, né? Por isso ele responde aqui, né? Eu mesmo, né, sou o Adhyagnya, esse que recebe todas as oferendas, aqui neste corpo. Tá? Ele diz isso, né? Isso é bem interessante, tá? Então, neste corpo, Derrei. Por quê? Lembrem, na visão védica, Deus não está longe, não está lá fora, no mundo espiritual à parte deste mundo. Né? Ele está presente em tudo, em todas as coisas aqui. E, portanto, a gente tem esse entendimento, né, na filosofia védica de que Deus também está presente no corpo de cada um de nós. Né? Muitas vezes isso é chamado também de Paramatma, tá? Essa presença de Deus em cada um de nós. Muito bem. Então, tendo atravessado essa parte aqui um pouquinho mais densa, né, dos conceitos, né, não se preocupem tanto em fixar isso. Mas tendo atravessado isso, a gente chega na grande questão agora. Lembra que a última pergunta do Arjuna, a sétima pergunta, né? É como uma pessoa pode conhecer Deus ao chegar a hora da morte? Hum. Então, Krishna vai agora partir para essa resposta. Essa vai ser uma resposta mais longa. Hum. A gente vai ver apenas o primeiro verso dessa resposta. Então, a fala de Krishna diz assim: e aquele que, ao chegar o último momento, tá? Esse último momento em sânscrito é anta kale, tá? A palavrinha kala quer dizer tempo, anta, final. Então, o tempo final. Enquanto está deixando o seu corpo. Ah, isso é bem interessante, né? Como a visão védica ela entende que nós somos seres espirituais, a morte física significa deixar o corpo, né? A gente entrega o corpo de volta para a natureza, tá? Porque na verdade esse corpo ele não era nosso, ele era emprestado. A natureza empresta um corpo para a gente estar aqui. E quando chega a hora da morte, a gente devolve esse corpo para a natureza. Então a gente deixa o corpo, né? Aí Krishna continua então. Enquanto deixa o corpo, essa pessoa parte contemplando a mim apenas. Tá? Então ele está dizendo assim que é possível que uma pessoa, no momento da morte, repouse a sua consciência em Deus. E aí o que que acontece? Tá? Krishna diz, essa pessoa alcança o meu ser. Tá? Alcança o meu ser. E aí ele reforça, ele diz, quanto a isto, não há dúvida.
né? Esse nasti atra samshayaha. Quer dizer, não há dúvidas. Então, vendo novamente aqui a frase, né? Ele diz assim: e aquele que, no momento final, enquanto deixa o seu corpo, parte, contemplando a mim apenas, ele alcança o meu ser. Disso não há dúvida. Essa é a afirmação de Krishna. Então, qual é a ideia aqui, tá? Vocês vão ver que Krishna vai explorar esse tema. Ele diz assim, que aquilo que é o desejo maior na consciência de uma pessoa, aquilo que mais ocupa a sua consciência, certamente é o que vai predominar no momento da morte. Então, se a vida inteira de uma pessoa, né, ela só ficou, por exemplo, sentindo o desejo de se vingar de alguém e nunca conseguiu isso. Quando chegar a hora da morte dela, provavelmente o pensamento principal que ela vai ter na consciência dela é a vingança. Tá? E nesse sentido, né, ela vai então poder voltar para uma nova vida em que ela possa de alguma forma dar continuidade a esse projeto de vingança. Veja como as pessoas se prendem, né, a coisas às vezes muito pequenas e baixas, né? Se uma pessoa, por exemplo, ela passa a vida inteira dela sonhando em ser rica, isso é tudo para ela, ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, né? Provavelmente isso é o que vai ocupar a consciência dela na hora da morte. Ela vai pensar, nossa, eu estou morrendo, eu não consegui ser rico, eu quero muito ter essa experiência de ser uma pessoa rica. Então, provavelmente dentro desses ciclos, né, de renascimento, ela vai ter a chance de ter uma próxima vida onde ela possa continuar esse projeto de tentar ser rica, né? Basicamente, o que Krishna está trazendo é isso, né? Que aquele que é o nosso desejo mais profundo é o que vai aparecer ali na hora da morte. E aí ele está dizendo aqui, né, que se uma pessoa tem como seu desejo mais profundo realizar Deus, então isso é o que vai aparecer na hora da morte. Ela vai ter condições de, nesse momento, direcionar sua consciência para Deus. E aí Krishna diz, dessa forma ela alcança o meu ser. Essa é a mensagem desse verso e dos próximos. Ok? Então vamos só até esse ponto hoje. Comentários, perguntas. Marcos, na Bíblia Católica tem alguma coisa que fala algo como lá onde estiver o seu coração, lá também estará a sua alma. Eu acho que é uma referência nesse sentido também, né? É aquilo que Tá. você desejou o tempo todo, é para lá que você, é que para os católicos a alma seria essa parte espiritual, né? Que é o que retorna após é o que deixa o corpo, digamos assim. Eu Uhum. lembrei disso. Sim, muito bom. Essa passagem acho que condiz muito com o que a gente está vendo aqui, né? Ali É, onde se a está o gente seu for olhar coração, lá estará a sua alma, né? isso, e se a gente for olhar assim, a verdade suprema mesmo, ela está presente em quase todas as religiões. É que cada uma colocou uma coisinha para se diferenciar da outra, né? E aí às vezes se distanciou um pouco dessa verdade suprema, mas em alguns pontos a gente encontra em várias delas, né? E daí é até interessante, eu às vezes fico pontuando assim para mim, porque deu olha, fala assim, aqui, 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 então tudo isso condiz, é muito, para mim é muito interessante ficar olhando esses pontos. Uhum.
sim, quando a gente encontra a convergência, né, entre todas essas tradições espirituais, isso realmente reforça muito algo que aparentemente é o verdadeiro do verdadeiro, né? Porque está sendo É, dito em parece, todas as tradições, parece. né? E eu acho que por mais que ela se distancie, sempre um pouco da essência ela tem que ficar, porque senão a religião ela não consegue ter uma continuidade, né? Sim, com Ela certeza. simplesmente aparece e desaparece, porque ela não tem raízes, não tem essência, né? Sim, exatamente. Por mais que a gente possa criticar, às vezes, as religiões, né, por determinados tipos de posturas, de politicagens e outros tipos de motivações, né, as religiões que realmente se sustentam porque existe uma base espiritual real ali. Do contrário, as pessoas elas não teriam esse vínculo de coração com uma tradição religiosa, né? Então é bem importante a gente lembrar disso, né? Às vezes a gente tem essas críticas, né? Ah, é a igreja tal, a religião tal, né? Mas no fundo tudo isso existe, se sustenta dentro da sua imperfeição e dos seus defeitos, né? Porque existe alguma coisa espiritual mais pura ali que realmente preserva, né? Essa capacidade daquilo ser realmente um caminho de elevação espiritual. Eu acho que cada assim, pessoa está num grau de elevação, naquele grau precisa ter uma religião que fale, que converse com ela dentro daquele idioma que ela entende para aquele momento de evolução dela, né? E, Sim. por exemplo, se algo fosse totalmente inútil, eu não estaria mais presente aqui, né? Porque o universo não ia gastar energia em algo totalmente inútil. Uhum. Sim. Obrigada. Mais alguma questão, gente? Tudo certo? Então, fechamos a aula por hoje. Então tá. Então, nos vemos na quarta-feira que vem. Abraços, uma boa semana para vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia para todos. Tchau.